Vamos conversar hoje sobre exoplanetas e vamos fazer um vídeo aqui sem edição. Vamos conversar, como se fosse uma conversa mesmo entre eu e você. Todo professor precisa sobreviver, então se você puder curtir o vídeo, você vai ajudar teu professor ou acessar os meus cursos aqui, no primeiro comentário fixado, curso de física, curso de astronomia, etc. Vou começar essa série de vídeos para botar aqui tudo que eu sei, que eu aprendi como físico, devolver um pouco para a sociedade o que eu aprendi. E eu quero falar sobre exoplanetas. Exoplanetas, o próprio nome já diz, né? Exo é alguma coisa externa. Externa, por exemplo, como exoesqueleto. Não tem alguns animais, tipo barata, alguma coisa assim, que tem exoesqueleto? O que seria um exoesqueleto? Seria um esqueleto externo ao corpo do animal. Então não está dentro. Tá, Denis, então exoplaneta é alguma coisa externa. Exatamente, mas externa ao quê? Externa ao sistema solar. Não é o nosso sistema solar, né? Porque não tem nosso sistema solar, não foi feito para nós. Mas o nosso, entre aspas, sistema solar, ele é composto pelo Sol, que é uma estrela, que está no centro, entre aspas, do sistema solar, porque ele gera a maior parte da força gravitacional do sistema solar. Os planetas também geram força gravitacional, mas ela é muito menor, porque a massa deles é muito menor. E eles ficam nesse balé cósmico, girando ali ao redor em órbitas elípticas do Sol. Então, são os planetas que nós conhecemos. Tem os planetas rochosos, os planetas gasosos e etc. Beleza, então, até uma certa época da humanidade, nós conhecíamos apenas os planetas que estavam no sistema solar, que eram os planetas que nós conseguíamos ver à noite, né? Alguns deles nós demoramos mais para detectar porque nós não conseguíamos ver com os nossos olhos, nós precisávamos de olhos melhores, que são os telescópios. Então eles levaram um certo tempo para serem encontrados, porque nós precisávamos desenvolver outras ferramentas para poder detectar esses planetas mesmo dentro do sistema solar. Mas sempre se pensou, tá, essas coisas que estão fora do nosso sistema solar, que a gente chama de estrelas, elas não são nada mais do que o nosso Sol. É a mesma coisa que o nosso Sol. Só que, como elas estão numa distância muito grande de nós, então elas parecem muito pequenininhas. Mas se você tivesse uma nave e na tua imaginação mesmo você conseguisse se projetar para próximo de uma estrela, você ia ver que ela tem o tamanho ou maior ou menor do que o nosso Sol. Mas a ideia é de uma estrela, é igual ao nosso Sol. Então, se o nosso Sol ele tem planetas ao redor dele, por que essas outras estrelas também não poderiam ter planetas ao redor delas, certo? Só que, é claro, a gente não consegue ver esses planetas porque se a estrela já é muito pequenininha no céu, você não vai conseguir ver um planeta ao redor dela porque o planeta é minúsculo comparado com o tamanho da estrela, né? A Terra, por exemplo, é muito pequena comparada com o tamanho do Sol. Então, nós tivemos como cientistas que desenvolver, como humanidade, desenvolver equipamentos para poder detectar esses planetas. Então, muito tempo se achou que talvez não existia nenhum tipo de exoplaneta. Mas as coisas começaram a mudar nos anos 90. Nos anos 90, com equipamentos melhores, nós, como humanidade, conseguimos começar a detectar esses exoplanetas, que são planetas ao redor de outras estrelas. A busca por esses exoplanetas é uma coisa interessante porque tem a ver com, talvez, a perpetuação da raça humana. Apesar de eu não acreditar que nós vamos sobreviver, a gente vai se destruir em alguma bomba atômica, aquecimento global, mudanças climáticas, nós vamos deixar de existir. A Terra não vai deixar de existir, nem os outros animais. As coisas vão evoluindo e vão se adaptando, mas nós, como humanidade, eu acho que nós vamos deixar de existir em breve. E eu sou pessimista mesmo. Mas, na mente romântica que você possa ter na sua visão sobre o mundo, e a que eu tive durante muito tempo na vida, e infelizmente hoje em dia não tenho mais, é de que, poxa, um dia, quem sabe, a gente consiga desenvolver uma tecnologia e quando a Terra não tiver mais capacidade de aguentar a humanidade, nós vamos para um outro planeta. A ideia de buscar exoplanetas
parte dessa ideia também de, quem sabe, um dia a gente possa viver em um exoplaneta, procurar um planeta mais parecido com a Terra e etc. E como é que você faz, usando a física, para detectar um exoplaneta? Porque eu falei para você, ele é muito pequenininho. Como é que você detecta uma coisa que é minúscula numa distância muito grande, que é a distância de uma estrela que está distante? Então, existem algumas técnicas. Pensa nessa analogia. Se você mora em algum lugar aí que tem algum poste de luz perto, você já viu que, sei lá, em algum dia muito quente, tem uns bichos que ficam girando lá ao redor da luz, né? Então pensa o seguinte: você está olhando aquela lâmpada e quando passa um bicho, eu sei que você não consegue perceber, mas a luz que vem daquela lâmpada, ela vai diminuir um pouquinho. Se for um bicho muito grande, ela vai acabar diminuindo muito mais, né? Então o brilho da lâmpada vai diminuir se passar alguma coisa à frente dela. Pensa nessa ideia da lâmpada que está no poste perto da tua casa. Tá. A ideia que a gente tem agora dá para transportar isso para um exoplaneta. Se a gente pega um equipamento, imagina um equipamento que detecta o brilho, a variação do brilho de algum objeto. Pode ser de uma lâmpada, pode ser do farol de um carro e etc. Mas imagina que a gente tem esse equipamento muito poderoso. A gente pode apontar ele para essa estrela que a gente está tentando investigar e ver se o brilho dela varia de alguma forma. Denis, por que a gente vai verificar esse brilho? Porque se passar alguma coisa em frente a essa estrela, o brilho dela vai diminuir um pouco, certo? Denis, mas está muito longe. Eu concordo com você. Mas se o equipamento for muito sensível mesmo, muito poderoso, uma pequena variação no brilho da estrela você vai conseguir detectar. E esse é uma maneira de detectar um exoplaneta, que a gente chama de trânsito do planeta. Então a gente aponta um equipamento, um telescópio com um equipamento sensível à luz, e quando o planeta passa em frente à estrela que está muito distante, o brilho da estrela vai variar um pouco. E aí a gente consegue pensar, olha, passou alguma coisa em frente a essa estrela. Mas daí você, como cientista, com o teu pensamento de cientista, vai falar o seguinte, tá, mas pode ter sido simplesmente um asteroide que passou em frente, ou alguma coisa que passou em frente ao telescópio, um avião, se o telescópio estivesse aqui na Terra. Daí, beleza, tá certo o teu pensamento. Mas o que a gente tem que fazer na ciência? A gente tem que buscar padrões. Então a gente continua observando aquela estrela na mesma posição e fica verificando, não, vai verificando se o brilho dela varia novamente. Então, se o brilho dela ficar variando de tempos em tempos, quer dizer que tem alguma coisa passando ao redor dela de tempos em tempos. E como você está falando de uma estrela, se tem alguma coisa passando ao redor dela de tempos em tempos, então você tem um planeta orbitando essa estrela. A questão é que os equipamentos nos anos 90 eles não eram tão desenvolvidos ainda ao ponto de detectar variações sutis demais. Então elas só conseguiam pegar planetas muito grandes, do tamanho de Júpiter. Mas a gente já conseguia detectar os planetas dessa forma, os exoplanetas, né? A gente não consegue ver ele, mas a gente consegue observar a coisa que ele interfere lá na luz ao redor da estrela. É uma forma de detectar um exoplaneta, e com isso a gente descobriu centenas de exoplanetas. Tem uma outra forma de detectar exoplaneta que é através da variação do movimento da estrela. Porque é o seguinte, a gente acha muito que o Sol está fixo no centro do sistema solar. Se você fizer um estudo de física em nível universitário, numa matéria que eu fiz na faculdade chamada Mecânica Clássica, você vai ver que, na verdade, os planetas que estão aqui, eles estão girando ao redor do Sol, mas eles também têm uma certa gravidade, porque eles também têm uma massa. É claro, essa gravidade é muito pequena quando comparada com a gravidade do Sol, da nossa estrela. Mas o planeta também atrai o Sol gravitacionalmente. Então fica esse balé cósmico de um cabo de guerra tentando atrair o outro. Porém, os planetas têm uma certa velocidade, então eles não vão perder energia e não vão cair dentro do Sol até esse momento.
Mas os planetas também vão atrair o Sol, então o Sol também se mexe de forma muito leve, muito sutil. Se você tiver um equipamento muito poderoso, você consegue sim detectar esse movimento do Sol, esse movimento da estrela, como se fosse ele se mexendo um pouquinho, como se fosse um peão, né? Mexendo um pouquinho, por causa da atração gravitacional do planeta. Então essa é uma forma de detectar um exoplaneta. A gente não consegue ver ele, mas a gente consegue, observando uma estrela distante, ver a variação no movimento dela, mas é algo muito sutil. Tem que ser um telescópio gigantesco, tipo Hubble, por exemplo. Então, com essa variação da gravidade do planeta, você vê ele balançando ali no espaço da estrela, desculpa, você consegue detectar, poxa, tem alguma coisa interferindo gravitacionalmente com essa estrela. Pode ser um planeta. E aí a gente tem que buscar algum certo padrão nesse movimento para poder verificar, bom, então isso aqui realmente é um exoplaneta. Essas são as formas básicas que nós temos de detectar esses exoplanetas. Inclusive, os dados que nós coletamos eles são gigantescos para fazer essas detecções de exoplanetas. Então, o que a gente faz? A gente pede ajuda, nós cientistas, para pessoas normais, que eu digo normais, que não são da área da ciência. A gente pede assim, poxa, você consegue emprestar o teu computador para processar os meus dados quando você não está mexendo nele? A gente não está hackeando o computador de ninguém. Mas o que a gente faz é isso. Existem programas sérios de universidades, principalmente universidades americanas e europeias, em que você pode ir lá se cadastrar e você pode analisar sozinho os exoplanetas. Você pode detectar um exoplaneta sozinho. Então, se você for lá no Google digitar alguma coisa, você vai encontrar esses programas que os cientistas não conseguem procurar tantos exoplanetas assim, porque a quantidade de informação é muito grande. Então, que nós precisamos da ajuda de outras pessoas para fazer isso. E a gente pede ajuda de pessoas que não são cientistas para fazer essas coisas. Então, a detecção de exoplanetas é uma coisa que vai ajudar a humanidade a entender se realmente existem planetas que nós podemos viver depois no futuro, mas principalmente a ideia de busca por vida extraterrestre. Porque a busca por vida extraterrestre, não necessariamente vida inteligente, a gente já sabe que provavelmente no sistema solar, principalmente em Vênus, Marte, é quase certeza que não existe nenhuma bactéria, nada do tipo. Talvez nas luas de Júpiter, nas luas de Saturno, mas ainda não se sabe. Mas você pode analisar a vida extraterrestre em outros planetas através da detecção da atmosfera de exoplanetas. Então essa é uma ideia muito interessante do estudo de exoplanetas, que são detectar planetas fora do nosso sistema solar. E hoje em dia a gente tem milhares acho, milhões talvez não, milhares de exoplanetas detectados. Inclusive com atmosferas parecidas com a Terra, com tamanho parecido com a Terra, com a distância da estrela próxima à Terra, que a gente chama de zona habitável, que seria uma zona onde a água seria líquida na sua maior parte. Então a ideia de buscar exoplanetas é essa. É uma ideia extremamente interessante e, enfim, sobre exoplanetas, acho que era isso. Beleza? Valeu!